Mais uma vez estamos aqui nesse monte maravilhoso, observando as maravilhas que o Senhor fez e também observando a palavra dele e trazendo uma interpretação daquilo que ele tem ministrado ao nosso coração. E talvez você precisa de uma palavra e queira, está buscando uma palavra, e esse vídeo pode com certeza te dar uma direção em alguma área que você queira trabalhar, alguma área que você está precisando que seja trabalhado na sua vida. E a minha intuição diz que o Senhor age por intermédio da sua palavra e cuida daqueles que a lê e pratica. E eu creio dessa forma. E o tema que eu quero trabalhar hoje, e Deus tem falado no meu coração, é tirando o obstáculo da acusação. Esse é um processo que nós causamos dano na igreja, é um processo que nós diminuímos a frequência num culto quando nós temos a prática de acusar, de apontar, de menosprezar. E eu estava olhando para o texto no livro de João, e ali se refere uma ordem bem específica, quando aquela mulher foi pega em flagrante, foi pega em ato de adultério, ali foi entregue a Jesus pelos fariseus, pelos doutores ali, e era claro que havia uma lei específica sobre aquele assunto. Alguém que fosse pego em flagrante, em adultério, deveria ser pedrejada. É muito cruel a lei, mas era uma lei. Era estipulada dessa forma, baseada na lei de Moisés. E Jesus ali teve algumas atitudes que todos nós conhecemos e pregamos sobre o assunto. Quando ele escreve no chão, quando ele começa a riscar ali na areia, e diz uma palavra: aquele que não tenha pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E o texto narra que eles foram embora. O texto narra que Jesus ficou sozinho ali com aquela mulher. E lá no versículo 10, Jesus põe-se de pé diante dela e fala assim: cadê os seus acusadores? Aonde estão eles? Ou seja, para que pudéssemos acusar alguém, deveríamos estar acima das condições dela. Então, sei lá o que Jesus escreveu naquela areia, mas ele apontou alguns dos seus erros. Certamente Jesus escreveu alguma coisa a respeito deles. Porque eu entendo assim agora, conjecturando nessa palavra, que Jesus talvez escrevera o pecado de um deles, porque apenas se ele falasse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, eles, por serem doutores, por serem mestres, eles poderiam achar que estavam acima do bem e do mal e matar e executar então aquela mulher, baseado na palavra de Jesus. Mas então acredito que Jesus, não está escrito no texto, mas acredito que Jesus tenha escrevido ali naquela areia algo que os acusasse, ou que apontasse para eles então alguma penalidade, que diminuísse então a possibilidade da acusação que eles estavam relacionados a essa mulher. Então precisamos ter muito cuidado quando nós acusamos, porque quando nós estamos condenando alguém, a nós mesmos estamos condenando. A palavra de Deus fala que não julgueis para que não seja julgado. Não estou dizendo que as pessoas que cometem os seus delitos não precisam ser tratadas, não precisam ser curadas, não precisam ser disciplinadas em uma congregação. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando é levado a Jesus, e eles fizeram isso de uma forma talvez premeditada, eles queriam que Jesus a apedrejasse, mas de alguma forma eles levaram ela até Jesus. E a atitude dele foi de perdoar, a atitude dele foi de amar e de dar para ela uma segunda chance, uma outra oportunidade naquela palavra ali.
Então o que me chama muita atenção e que você poderia talvez se perguntar hoje é: por que sou um acusador, ao invés de eu levar apenas essa pessoa a Cristo Jesus? Nós condenamos os atos das pessoas como se nós não tivéssemos que também tratar o nosso pecado, de pedir perdão pelos nossos pecados. Nós acusamos as pessoas como se nós fôssemos santos e elas pecadoras. Isso é um grande problema para mim, para todos nós na sociedade. Achamos que estamos acima do bem e do mal e saímos por aí acusando e apontando as pessoas, né? Então a palavra de Deus, levar essas pessoas até Jesus, o resultado disso é absurdamente transformador, é absurdamente regenerador, porque Jesus tem uma outra forma de tratar o problema. Nós tratamos com a punição, com a condenação, porque nós só enxergamos o lado do pecado e do problema. Jesus enxerga o lado do perdão, da transformação, da restauração e da salvação. Então por isso eu estou nesta tarde, aqui nesse monte, quando estava clamando pela igreja, clamando pelo país, pelo Brasil, Deus falou comigo ao meu coração nessa palavra. Onde estão os acusadores? Aonde você se encontra agora? Duas coisas acontecem com quem acusa. Ele é condenado em si, por Jesus, porque é acusador. E ao mesmo tempo ele se torna um covarde, porque não tem coragem de assumir que também precisa de ajuda e prefere condenar. E quando o seu pecado é revelado, e quando Jesus faz a pergunta, quem não tem pecado atira a primeira pedra, os covardes saem. Os covardes saem de perto, abandonam a causa. Ao invés deles cuidar e amar, eles preferem se bater em retirada do que ser tratado, do que ser apontado. Que essa palavra possa iluminar o nosso coração nessa tarde e trazer uma direção, que ao invés de apontar, que levamos essa pessoa até Jesus, mostramos para ela o caminho, e aí sim Jesus encarrega-se de torná-la transformada ou condenar, porque Ele é o advogado que absolve, mas também Ele é o juiz que condena. Que Deus te abençoe e ilumine o seu coração a partir de hoje, que as atitudes sejam realmente transformadoras, em nome de Jesus.